É muita coisa, gente. É só Jesus pra fazer esse milagre. Mas nós vamos fazer isso, né? Vamos ver isso acontecer. Nem que nós temos que comprar. Não, tô brincando. Dá vontade. O Pedro que habita em mim fala: vai, o povo faz, você pode fazer. Ai, Jesus, desculpa, Senhor. Tá, mas aqui quem falou. Mas me ajuda então, gente, pra eu, né? É só pra gente ficar feliz mesmo. Vai mudar nada? Muda nada não. Mas nós vamos ficar contentinho. Então você tá abençoado, eu tô feliz, top. E amém. Vamos pro vídeo. Ô, gente, eu pedi certinho pra curtir, comentar. Pode já? Pedi, né? Não, porque eu fiquei um pouco nervoso. Sininho, ativa o sininho. Obrigado, querida irmã. Tudo combinado, a equipe tá infiltrada no meio. O título dessa mensagem, perdão, de novo, o texto bíblico, eu quero que você abra, é Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém. Irmão, minha vontade é ler olhando pra cá, vocês se importam? E logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Ah, mano, sério. Não tem, gente. Já pensou se foi aqui? Jesus falou por si: vai, entra no barco, não faz cara feia, entra. Porque o que a Bíblia está dizendo é: Jesus obrigou. Aí Jesus pediu: olha, por gentileza da vênia, se vocês puderem. Não, Jesus falou assim: gente, se não tem opinião, não tem opção, vai. Amém? Não sei se você se identifica, mas tem coisa na vida que Jesus não dá plano A e B. Jesus falou assim: é isso aqui, querido. Não adianta você tentar, outra porta tá fechada, tentar outro caminho não vai andar. É esse e acabou. Pronto, então você já entendeu. E enquanto ele despediu a multidão, pronto, você já sabe disso. Então ele despedindo a multidão, os discípulos entraram no barco sozinhos. Dessa vez Jesus não tá com eles. E aí o texto segue. O barco, porém, quando estava no meio agitado pelas águas, o vento era contrário. E então, a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Então, os discípulos, quando viram andando sobre as águas, se perturbaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: não, gente, sou eu, Jesus, não temais. E Pedro respondeu e disse: se é o Senhor que está aí, me manda que eu vou contigo sobre as águas. Vamos lá? Vamos começar a história. Eu gosto do storytelling. A forma que a Bíblia conta é muito maneira. Porque, veja, Jesus obrigou. A gente não pode passar assim: nossa, obrigou. E como... Não, Jesus só obrigou porque a primeira vez ele já estava tudo meio traumatizado de entrar na água, irmão. Eles olhavam pra Galileia e falavam assim: ei, gente, que é isso? Não quero esse negócio, quero mexer com esse negócio de entrar na água, mas não. Porque a primeira vez que eles foram, mesmo Jesus dormindo, teve uma tempestade. Não foi uma boa experiência. E agora Jesus está mandando eles irem sozinhos pro mesmo mar onde já tinha dado o maior B.O. Aqui. Gente, sejamos sinceros, a gente, não sei você traumatiza fácil. A gente é ser humano, né, irmão? Tem coisa que deixa a gente meio com medo. Pra bater de carro, você no outro dia não dirige o carro com aquela mesma segurança, assim. A gente é um ser humano normal, não é verdade? Tem gente que tem medo do escuro até hoje, por exemplo, vai correndo, não é verdade? Vai orando: Senhor, põe os teus anjos aqui, Senhor. É verdade, tem gente que é assim. E eu vou falar, irmão, eu sou ser humano igual você. Uma vez eu tive um acidente de carro e todas as vezes durante um mês que batia uma porta, eu arrepiava o corpo inteiro, que me lembrava do som da batida. Então, ou seja, a gente fixa algumas memórias que a gente nem queria, mas fica, né? Então os discípulos provavelmente devem estar com aquela memória ainda. E aí Jesus não vai dar opção para eles, porque se der opção eles vão falar assim: não, Jesus, muito obrigado, a gente vai ficar aqui esperando o Senhor, porque, né, ninguém tem cara de bobo. Pedro provavelmente já estava preparado para dar um pinote.
Não quero. Mas Jesus falou assim, vocês não têm opção. Vocês vão, eu vou despedir a multidão e a gente se encontra daqui a pouco. Pronto. Só que nesse negócio de despedir, irmão, Jesus devia ser igual a algumas esposas aqui, que não consegue dar tchau e ir embora. Dá tchau de novo. E dá mais 2 tchau. E diz, agora é de verdade, hein? Irmão, porque as pessoas não deixavam Jesus ir embora. Imagina, irmão, você tá com o Salvador, você tá com alguém poderoso, extraordinário, você não quer que ele vá embora, então não é tão fácil despedir de Jesus. Eu não ia deixar Jesus ir embora assim fácil, falar, só mais um cafezinho. A saideira, agora o senhor vai. Depois, mais uma coisa que eu queria perguntar. Não era tão fácil. Bom, os discípulos foram, Jesus ficou despedindo e o pessoal já sabia, isso vai demorar. Só que acontece um negócio. Quando eles estão no meio do mar, no mar que Jesus mandou eles entrarem, começa uma tempestade. A pergunta é: você acha que Jesus sabia ou não da tempestade? Nossa, gente, vocês são do mal. Pela perspectiva errada, o que a gente está dizendo é que Jesus mandou eles por meio do perigo. Não é isso que você acabou de dizer? Jesus sabia da tempestade? Então Jesus mandou eles para a tempestade? Pera aí, então, quer dizer então que o Deus que a gente serve gosta de ver a gente nos apertos? O que a gente chama de aperto, na verdade, Jesus chama de teste. Porque pra gente parece grande, mas pra ele um vento e uma tempestade é a distância de um... Pra gente é grande, pra ele é nada. Pra ele nada é grande. Nada o assusta, nada o tira do sério. Então, o que a Bíblia diz é que eles estão no meio dessa tempestade que Jesus obviamente sabia. Só que toda a tempestade, grava isso, toda a tempestade guarda um grande milagre. Oh, vocês não ficaram tão felizes. Então eu vou dizer de novo, tudo que é combinado fica melhor. Toda a tempestade que você passa, toda a tribulação que você vive, toda a angústia que você enfrenta, reserva do outro lado um grande milagre. Jesus nunca vai deixar você entrar numa tempestade que Ele não possa acalmar. Jesus nunca vai deixar você viver algo que Ele não tenha poder para resolver. Ele é poderoso, Ele faz muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. Você entende isso? Ponto. Então a Bíblia vai dizer que os discípulos estão no meio do mar, desesperados de novo, e agora eles olham para a ponta do barco e Jesus não está lá na ponta do barco. Jesus não está. Então na cabeça deles, porque nunca viram as cenas do próximo capítulo, eles não tinham assistido The Chosen, eles não tinham lido ainda os evangelhos, eles não sabiam dessa parada de Jesus andar sobre as águas. Até então o surf não era algo comum. O que dominava eles é: a gente vai morrer. Acabou. Esse negócio de deixar Jesus dando tchau pro povo lascou com nós vamos tudo embora agora. Quando de repente, no meio da tempestade, no meio do caos, no meio do vento, das ondas, alguém vem apontando no horizonte. E esse alguém não está num barco. Esse alguém está andando por cima da tempestade. Você não observou um detalhe, mas eu quero que você compreenda. Ele não veio andando por cima das águas. Ele veio andando por cima da tempestade. Sabe a tempestade que te assusta? Sabe o vento que te apavora? Sabe a circunstância que te amedronta? Para ele não é nada. O vento ele acalma, a tempestade ele anda por cima, o medo ele acalenta. Ele tem poder para tudo. No meio de todos ele é Jesus, entende? Aquilo que você morre de medo, para ele não é nada. Por isso que não devemos confiar na gente. Precisamos confiar nele.
Ele tem poder para acalmar o vento, as tempestades, a nossa alma aflita. Ele tem poder para tudo. Bom, Jesus vem andando sobre as águas, cena absurda, todo mundo fica... E um no barco gritou, é um fantasma. Quem foi? Óbvio. O João jamais faria isso. O João é um cara maravilhoso, calmo. O João deve ter... Faz, Pedro, cala a boca, Pedro. Poxa, Pedro, eu não vou mais andar contigo, sério. E o Pedro assim, não, é um fantasma. Olha lá, é um espírito, olha lá. Então, e quem é medroso passa o medo pros outros. Quem é bocudo deixa os outros meio bocudo também. O povo ficou tudo assustado. E aí Jesus falou, não, pessoal, esquece. Sou eu. Jesus. Sou eu, gente, Jesus. Aí o Pedro falou, peraí, vi uma oportunidade. Eu não vou passar essa tempestade assim, do nada. Eu vou viver algo a mais no meio desse vento. Toda tempestade te dá várias opções. Ou você morre de medo, ou você foge, desiste, amedronta, traumatiza, ou você pega uma tempestade e transforma na melhor experiência com Deus da sua história. No fim é você que decide, fica no barco ou vai para cima das águas junto com aquele que te salvou. Você decide, ou você amedronta e se esconde debaixo do banco do barco, ou diz, Jesus, eu confio que o Senhor pode fazer. Me chama que eu vou contigo sobre as águas. Eu não quero só uma tempestade, eu quero uma aula. Eu quero viver contigo o melhor que o Senhor tem para minha vida. Você entende? Tem gente que a tempestade é só uma tempestade, mas tem gente que a tempestade é um testemunho poderoso e extraordinário. Então o Pedrão, irmão, falou, se é o Senhor que está aí, eu vou. Aí Jesus, irmão, podia dizer assim, não vai coisa nenhuma. Se a gente é Jesus, se eu sou Jesus, eu falo assim, não vai não. Cala a boca, Pedro, vem João. Vai chamar o João. O João é mais bonzinho. Provavelmente o João fala assim, não, se esquece. Tá de boa aqui, eu vou ficar aqui mesmo, tá top. É que eu tô falando de um João e tem um João me olhando lá, bem lindo. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus disse pro Pedro, quer vir, Pedro? Então vem. Aí o Pedrão, irmão, o quê? Pegou o telefone, deu pro João, filma, João. Tô brincando, tá, gente? Vocês, nossa, que é isso? É que se fosse o nosso tempo, irmão, óbvio que ia ter. Live, na hora. Se não tivesse um curso no outro lado, né, irmão? Rato pra cima, aprenda você também a andar sobre as águas. Bom, a Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas e a Bíblia diz que quando ele tá andando naquela epifania, aquela cena absurda, a Bíblia diz que os olhares dele perdem a atenção. Eles perdem o foco. Lembra quando nós olhamos mais para a tempestade do que para Jesus? A tempestade parece ser maior do que ele. E a Bíblia diz que quando isso acontece, o Pedro começa a afundar sobre as águas. Mas nessa cena, a Bíblia diz que ele grita de Jesus, salva-me. Em outras palavras, ele está dizendo, eu preciso de ti, Jesus, pertinho. Eu não dou conta de Senhor longe. Eu não dou conta, Jesus. A minha coragem só é suficiente para sair do barco, mas eu não dou conta de andar nas águas sem o Senhor pertinho. Vem, salva-me. A Bíblia diz que o Pedrão está indo embora. Quando Jesus vai até ele, estende as mãos e puxa para a superfície. É que você não é o Pedro, senão você está morto de contente agora. Ele puxa o Pedro para a superfície. Bem, Jesus. Irmão, aqui.
sobre as águas, com Jesus no lado dele. Que experiência absurda. Eu nunca mais na minha vida ia conseguir falar sobre outra coisa. Aonde eu fosse, eu ia dizer: gente, tem uma história pra contar pra vocês. Eu tava no mar, o pau torou, ele veio andando por cima das águas, você não acredita, e o povo: sim, ele é sinistro. E quando eu vi, eu falei: não, eu vou andar sobre as águas também. E ele deixou. E todo mundo: o quê? Deixou, ter filmado. O João filmou tudo. E aqui, ó, domingo já tá com a 360 filmando de alto. Tá com os gadgets tudo preparado, pau torando, irmão. Aquela confusão. E o povo: que é isso, Dave? Sério? E o que mais bom? Eu quase morri. Porque tem o drama da história. E aí eu pensei: ó céu, ó vida, ó azar, eu estou indo embora. E aí ele não deixou, ele me salvou. E o que aconteceu? Nós andamos juntos. E a tempestade? Nada, a tempestade continua rolando. Tempestade torando e nós aqui, ó, andando sobre as águas, porque é isso que uma tempestade provoca em quem confia no eterno. A tempestade que para um é o fim, para o outro é a maior experiência com Deus da vida. A tempestade que para um é a desesperança, o medo, a reclamação, para outro é a oportunidade de viver a melhor, a maior e a mais poderosa experiência com Jesus. Lindo. Toda vez que uma tempestade se levantar sobre você, ao invés de tentar fugir, diga: Jesus, me ajuda a andar por cima. Me ajuda a andar por cima. Se o Senhor pode, eu também consigo contigo, Jesus. Se o Senhor pode, eu também consigo. Mas eu só consigo se o Senhor estiver junto comigo. Mas não é só aqui, é na sua cidade, é aonde você mora, porque não é a geografia que determina, mas é a companhia que faz tudo mudar. Se Jesus estiver com você, toda e qualquer tempestade, você tem poder para andar por cima com Ele, porque o poder não é seu, o poder é dele que te chama para andar sobre as águas. Eu sei que é muito maluco pensar que na vida de Jesus, na história bíblica, nos evangelhos, só 2 homens andaram sobre as águas. Não teve outra oportunidade. Eu imagino que os outros discípulos devem ter feito uma lista: Jesus, coloca nós no próximo rolê, porque agora a gente viu o que dá. João falou assim: Senhor, tá aqui meu currículo. Eu também quero. Mas, gente, tem oportunidades que só vive-se uma vez, que só acontece uma vez. E aí você escolhe: ou você abraça, ou você vai perder. Lindo. Toda tempestade que se levanta é uma oportunidade linda de ver Deus fazer um milagre. Todo medo que se apresenta é uma oportunidade linda de ser acalmado pela presença do Espírito Santo. É você que decide o que vive na tempestade que enfrenta. É você. É doido imaginar. O Pedrão entrou na história. Quem você é, Pedro? Eu era um pescador de peixe. Pescava com meus irmãos aqui na região da Galileia. Era microempresário. Aí Jesus apareceu, até pensei que nós ia fazer uma sociedade sinistra. Mas ele não queria isso pra mim, não. Ah, é? Não queria nada. Eu queria mesmo que eu fosse pescador de almas. E aí, o que aconteceu? Bom, é que antes de eu falar do negócio da pesca de almas, eu te contar uma história. Um dia, eu tava no mar que passei a vida toda pescando. Uma tempestade aconteceu. E aí a história você conhece. E lembre-se, Atos capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. E a Bíblia diz que lá fora do templo precisavam de um pescador de almas. Tem um homem lá dentro que em Lucas 5 foi achado por Jesus. É que a gente
vê as tempestades e acaba esquecendo das promessas. Sobre o Pedro pairava uma promessa: você vai ser um pescador de almas. Atos 2, Pedro sai para fora do templo, diz: o que vocês estão vendo aqui? Não tem ninguém embriagado. É o que o profeta Joel declarou e profetizou. Porque os vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões, os jovens correrão e não se cansarão. E naquele dia 3.000 almas se renderam ao poder do Evangelho. A gente não pode esquecer de Atos 3. Pedro e João estão subindo juntos ao templo na hora da oração. E tem um coxo sentado na porta formosa. Enquanto a gente estava vendo a tempestade, Jesus já estava vendo Pedro curando o leproso sentado, o coxo sentado na porta. Sabe, essa é a loucura. A gente olha mais para a tempestade do que para ele. Mas se olharmos mais para ele do que para a tempestade, nenhuma tempestade vai conseguir mais nos assustar. Nenhum vento vai conseguir mais nos parar. Porque nada nem ninguém conseguirá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Obrigado, príncipe da nossa vida. Nós te amamos, Jesus. Te amamos mais do que tudo. Tu és maior do que o vento, maior do que qualquer tempestade. Nada nem ninguém se compara ao teu amor e à tua presença. Tu és o único que tem poder para andar sobre as águas, que paira sobre os nossos medos e acalma o nosso espírito. Te amamos, Jesus. Rendemos o nosso coração na tua presença para podermos viver o sobrenatural, os teus planos, os teus sonhos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E se preciso for, andaremos sobre as águas contigo, viveremos os teus planos, enfrentaremos as tempestades de frente, porque o Senhor está conosco.
Porque essa é uma série muito especial. A gente nunca imaginou que um dia gravaria nesse lugar. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Amém? Amém. Conforme essa jovem disse, se você está vendo esse vídeo, curte ele. O YouTube não sabe que é um vídeo legal assim. Ele fica, não vou mandar para ninguém. Aí você curte, ele fala, não, deve ser bom. Então você curte o vídeo, o YouTube manda para mais gente, mais pessoas são alcançadas e abençoadas pela palavra. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é bem rapidinho. E é isso. Top. Tô esperando, já fez, já? Não, que às vezes a pessoa não faz. Vou esperar agora, não, que não esperou, vou esperar. Fez, né? Então vamos fazer o seguinte. Lembrando, compartilha o vídeo, manda no grupo. Essa é uma mensagem boa. Você mandar no grupo de família, do WhatsApp que você saiu, volta pro grupo, posta o vídeo, sai de novo. Brincadeira, irmão, brincadeira. Vambora, vamos pro vídeo? Eu não dei a deixa certa hoje, né? Deu uma atrapalhadinha, mas vai dar tudo certo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 53. Eu vou falar pra você, o dia que eu li isso aqui, eu quase dei um mortal. E eu não sei da mortal. Então ia ficar muito perigoso. Mas porque eu fiquei tão feliz de ter lido isso daqui. Fiquei tão feliz de ver que o nosso Salvador enfrenta o que nós enfrentamos todos os dias. Sempre vai ter alguém que vai olhar pra você e não vai acreditar na transformação que Jesus fez. Não vai acreditar no plano que Deus tem pra você. Não vai acreditar na mudança que você tá vivendo. Tem gente que vai dizer que é fogo de palha. Vão dizer que é de boca pra fora, que você tá no hype de ser cristão e que tudo isso é passageiro e que te conhece de verdade e o que você é de verdade não é o que você tá dizendo. Amém. Já entendeu aonde vamos parar? A Bíblia diz, alguém já enfrentou isso? Dá pra ver se eu não estou chovendo no molhado? Alguém que está vivendo um processo de vida nova com Jesus e alguém diz, mas você? Pois é. Vamos para a palavra. Jesus. E aconteceu que quando Jesus havia concluído essas parábolas, aleluia, chegando na sua terra, olha que coisa, chegando na sua terra, Jesus estava famoso, estava estourado em tudo quanto é lugar, mas quando ele chegou na terra dele, a Bíblia diz que ensinando ele na sinagoga, de modo que eles se maravilhavam, mas diziam, de onde veio este homem? Que sabedoria! E essas obras poderosas? Aí disseram, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas essas coisas? O que eles estão dizendo? A gente viu esse garoto crescer aqui no nosso meio. Eu já comprei coisa do pai dele. Carpinteiro. Faz coisa boa. Mas esse garoto, com toda essa sabedoria, filho da Maria, daqui do nosso beco, a gente viu esse garoto, a gente viu esse guri no colégio, e agora ele tá ensinando a gente. Ele, sabe, isso aqui pra mim é uma das coisas que me apaixonam, mas me incomodam profundamente. Sempre os nossos maiores inimigos serão os de perto, nunca os de longe. Sempre as pessoas que mais irão desacreditar de nós são aqueles que deveriam mais acreditar na gente. Aqueles que deveriam dizer glória a Deus que alguém do nosso meio está vivendo algo poderoso. Glórias a Jesus que eu vi você na fase difícil e agora estou vendo você numa fase linda. Mas a vida não é assim. O triste da vida é saber que os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos amar primeiro. Eu vou confessar algo para você. Eu vou abrir o coração, não tanto para não dar confusão e polêmica, mas vou dizer para você, minha maior frustração
de quando comecei a pregar o Evangelho é de saber que quem deveria se felicitar e alegrar com os frutos estava chateado com eles. Todas as vezes que eu apanhei, eu não apanhei dos meus inimigos, eu apanhei dos meus irmãos. Todas as vezes que eu fui atacado, eu não fui atacado por inimigos, eu fui atacado por irmãos. José não foi atacado pelos inimigos, José foi atacado pelos irmãos. Jesus não foi atacado pelos seus inimigos, foi atacado pelos seus irmãos. Foi atacado pelos de casa. A loucura disso tudo é que a frustração é maior. Sabe, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Nós carregamos uma síndrome dentro da gente de irmão mais velho. Essa síndrome de irmão mais velho é o que não deixa a gente aceitar o coração do irmão mais novo. É o que faz a gente desacreditar dos processos que alguém está vivendo porque a gente já passou por eles. Uma vez eu li um livro, esse livro foi muito importante para mim, chamado Deus Pródigo. E ele falava sobre a dificuldade do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que um filho mais novo sai de casa, pede a sua herança antecipada, vai embora. Mas daí a Bíblia diz que acaba a herança, ele se arrepende profundamente e volta para casa numa circunstância degradante, humilhante demais. E o seu pai o recebe com muito amor, prepara uma festa para ele. Só que a Bíblia diz que o irmão mais velho, quando descobre que tudo isso está acontecendo, não entra para a festa. Ele fica no lado de fora. E quando o pai dele sai lá para fora para dizer: filho, entra na festa, é o teu irmão mais novo que voltou. E ele diz: não. Em outras palavras, ele está dizendo: ele não merece essa festa. Quem merece essa festa sou eu, que nunca saí do teu lado. Eu sou melhor do que ele. É isso que ele está dizendo. Eu sou melhor do que ele, porque eu sempre te obedeci. E a graça de tudo na vida, ou a curiosidade, é que a minha vida se resume a falar para irmãos mais novos, na sua grande maioria. As histórias que eu ouço sempre são de pessoas que conheceram Jesus há pouco tempo, ou conheceram Jesus dessa maneira há pouco tempo. Porque muitos foram apresentados à religião antes de Jesus, então foram frustrados e, de repente, quando conhecem a figura apaixonante, extraordinária de quem Jesus é, dizem: uau! Então era esse o homem da Bíblia que falavam para mim? Sim, era esse. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nosso amigo fiel. Sempre foi sobre ele. Então eu falo todos os dias para irmãos mais novos. Por mais eu sendo o irmãozinho mais velho, mas aprendi, porque passei por essa fase e descobri algo que faz muito sentido e a gente acaba esquecendo. Todo mundo precisa viver os seus processos, cada um é de um tempo, de uma velocidade, e a gente nunca pode comparar um filho com o outro. Vou te contar um negócio. Meu primeiro filho, João, andou com 1 ano e 15 dias. Aí eu conversava com os outros pais, eles diziam: meu filho andou com 7 meses. É um alienígena. E aí o outro dizia: meu filho andou com 10. E aí tinha um mais humilde que dizia: meu filho andou com 1 ano e pouquinho também. E aquilo me incomodou um pouco, eu confesso para vocês, porque eu queria que o meu filho fosse igual aos outros. E aí nasceu o Noah, o Minion, o Joaquim. O Noah, quando fez 11 meses, levantou e saiu andando. E a gente ficou: vai onde, jovem? E aí veio a Serena. E a Serena tá com 1 ano e 20 e poucos dias. E não tá nem aí pro negócio de andar. Ela descobriu que é melhor no colo. E que tem um pai bobo para levar, um vô mais ainda, uma mãe mais ainda, tá tudo certo para ela. E ela só vai andar quando ela bem decidir. E a gente já entendeu que ela manda mesmo. 3 filhos, 3 times diferentes.
É doido isso. Cada um é de um jeito. Cada um de nós aqui somos de uma forma. E a loucura disso tudo é que eu não entendo você, mas Jesus te conhece por inteiro. Eu não sei o teu tempo, mas Jesus conhece o seu tempo. E entenda, Jesus nunca vai te empurrar para correr enquanto você não ter aprendido a caminhar. Jesus nunca vai te obrigar a fazer algo que você não está preparado. É óbvio que Ele quer que você acorde. É óbvio que Ele quer que você viva o plano dEle. Mas Ele vai respeitar o tempo. E isso é dolorido para a gente, pior para os irmãos mais velhos. Jesus é um garoto que cresceu em Nazaré, que todo mundo via Ele andando aqui. Eles viram Ele na padaria, viram Ele na lan house. Na época de Jesus tinha Cyber Jerusalém. Viram Ele em todas as fases. E até os 30 anos ele era um garoto normal. É muito doido. Imagina quem estudou com Jesus. Que doideira. O dia que viu Jesus hypado. Que é isso? Quem viu Jesus andar sobre as águas, que viu Jesus tomar pau na aula de matemática. Que loucura! O homem é diferente. Agora entenda, 30 anos se passaram. Dos 12 aos 30, ninguém ouviu falar dele. Dos 30, de repente. Esse homem está em todos os assuntos, em todas as mesas, em todas as esferas da sociedade. Só se fala nele. Jesus, o Nazareno. E ele está famoso em todos os lugares. Ele volta para a cidade dele. E a gente espera, uau, a cidade dele está com bandeiras tremulando, dizendo, ele está voltando para casa. Que top! É ele, Jesus. Não. Estão todos bicudos. Porque não conseguiam acreditar que aquele garotinho, filho de José, filho de Maria, poderia ser o Messias. Não conseguiam crer, porque os olhares estavam fixos no passado, não estavam conseguindo enxergar o futuro. E aqui eu quero que você entenda, meu lindo, quem só olha para o teu passado jamais vai conseguir vislumbrar o teu futuro. Não tente projetar na partir da perspectiva do outro sobre a sua vida. Você sempre vai se frustrar. Por isso que a figura do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida é tão importante. Porque Ele é o único que, quando nos encontrou, conhecia todas as etapas da nossa vida. Ele já viu você no fundo do poço, mas já viu você dando extremamente certo. Ele já viu você passando pela pior tempestade, mas já te viu andando sobre as águas também. 3 améns, tá tudo bem. Tá tudo certo, vai dar tudo certo, Jesus. Eu entendi o Senhor agora. Sabe, Jesus está falando na sinagoga deles. Na sinagoga deles. Do povo dele. Ele tem muita sabedoria. A Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam. Uau! Mas ao mesmo tempo que se maravilhavam, se irritavam. E eu quero que você entenda que assim é a vida, meu lindo. As pessoas não vão acreditar em você. Principalmente aquelas mais de perto. Eu sou muito fofoqueiro e curioso. Então falo demais, mas escuto coisas que não precisava ouvir. E já ouvi tanta coisa que me machucou lá no começo, quando as pessoas me viam começando a falar de Jesus e jogavam o meu passado no meu rosto. Uma das vezes eu ouvi uma conversa que não precisava ter ouvido. E a conversa era: esse garoto aí é um foguinho de palha, logo vai passar. Ele tá só empolgado. Um outro me disse: tu chegou no limite do crescimento. Tu tá numa panela de pressão e acabou, você já chegou na tampa. Acabou. Ele era da minha casa, da minha cidade, trabalhava comigo. Ele olhou pra mim e disse: acabou, é isso aqui. Não tem mais. E eu
vislumbrando tudo que Deus estava fazendo, e eu pensava, não é só isso, não é só isso. E quem fazia parte do meu passado dizia, não, acabou, meu lindo. Eu sei de onde você veio, eu vi você garoto, eu vi você no colégio, eu vi você na escola dominical, eu sei da tua capacidade, é pequenininha demais. E aí Deus está olhando, dizendo, é o tempo. É o tempo. Enquanto engatinhe, continue engatinhando. Enquanto caminhe, se preocupe em caminhar, não tente correr. Não se importe com o que os outros dizem, não se importa com o que pensam. Não se importe se os teus irmãos não acreditam em você. Lindo, é dolorido demais quando pessoas que deveriam amar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida são os primeiros a lançar as pedras contra a nossa história. É triste demais quando nós estamos rompendo dentro da vontade de Jesus e alguém está jogando na gente o nosso passado, dizendo que aquilo é uma mentira. É dolorido demais quando você está sendo transformado por Jesus dia após dia e alguém está olhando para você dizendo que é mentira, que isso não vai acontecer. Eu quero te dar um conselho. E nunca mais esqueça disso. Não importa quem, não importa onde, não importa quando, não importa. A única coisa que precisa dominar o nosso coração e a nossa mente é quem nos chamou. O Senhor Jesus. Ele é o único que deve nos importar. Jesus, o que o Senhor pensa ao meu respeito? Jesus, o que o Senhor quer de mim? E você pode ter certeza, lindo, que as frustrações vão perdendo a cor, porque se tem alguma coisa ou algo que incomoda as pessoas que atacam, é a resistência do tempo. O tempo passa e as pessoas desistem. Eu fico imaginando o rapaz da sinagoga, que depois teve que contar para o amigo que o homem que ele havia criticado ressuscitou. Eu fico imaginando as fofoqueiras de plantão que estavam dizendo, ai, não era ele o Messias? Como que pode? Alguém que disse que iria salvar todo mundo não conseguiu salvar a si próprio. Como é que pode? E Jesus quietinho, só esperando dar o terceiro dia. E os fofoqueiros dizendo, tá vendo? Nazaré é filho do José, mano. Qual a chance do filho do José com a Maria ser o nosso Salvador? Qual a chance? Eu vi esse rapaz já. E Jesus tá quietinho, só esperando o terceiro dia. Bebê, entende? Olha pra mim. A gente não tem que se preocupar com os outros. A gente tem que se preocupar com a missão que Jesus deu pra nós. A gente tem que olhar para aquilo que Jesus nos chamou. Não importa o que estão dizendo. Ah, eu estou falando isso. O que Jesus está dizendo é o que importa. Se ele diz vai, vá. Se ele diz fique, fique. Se ele dizer corre, corre. Agora não importe mais com a opinião, porque sempre vão duvidar, sempre vão desacreditar, vão olhar pra você. Quem deveria dizer vai dizer não é pra você. E aí você tem que sabe, aquele não importa. O que importa é o que Jesus sabe sobre mim. Eu sou filho dele. Ele é o meu pai. O que os padrastos, os irmãos mais velhos estão tentando dizer, não importa. O que os primos, o que os cunhados, não importa. O que Jesus está dizendo. Aí a Bíblia vai dizer, tá todo mundo fofocando, falando, ele não é o Messias. Eu vi, ele até deu uma palavra na sinagoga maneira lá. O homem sabia falar bem, hein? Mas não era o Messias. Aí a Bíblia diz que ao final do terceiro dia, ele ressuscitou. E alguém poderia dizer, e provou para todo mundo. Não provou nada para ninguém, porque ele não precisava provar nada para ninguém. Ele só estava obedecendo o Pai dele. A Bíblia diz que ele ressuscitou. E se você for lá no sepulcro dele, tá vazio.
É o único Deus de toda a história que você não sabe onde o corpo dele está, porque não está mais aqui. Você vai lá no sepulcro, você vai ver, você vai entrar, está vazio. Uma plaquinha na esquerda escrita de maneira singela: He's not here, He's risen. E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Que dó desse povo que tinha a oportunidade de viver milagres extraordinários com Jesus e não reconheceu o seu poder. Talvez um dia alguém vai olhar para você vivendo no centro da vontade de Jesus e vai dizer: que dó, por que eu não aproveitei enquanto estava perto? Que vergonha, por que eu falei mal? Por que eu não acreditei? Que vergonha. Pois é, lindo, nesse dia você vai olhar para a sua vida, vai lembrar de todas as pedras, mas vai lembrar que você não está fazendo nada para provar algo para alguém. Você só está fazendo e cumprindo a palavra de Jesus sobre você. Porque nunca foi sobre nós, sempre será sobre Ele. Oh, lindo! Maravilhoso. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Somos os gentios que o Senhor decidiu salvar. Somos os meninos que poderiam comer os farelos que caíam da mesa. Mas o Senhor nos escolheu tratar como filhos, filhos amados. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor acredita na gente. O Senhor viu algo em nós que eu não consigo explicar, mas o Senhor viu. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos escolher. Em nome de Jesus.